palmas, louve o Senhor Jesus. Glória a Deus, meu advogado é o Senhor Jesus. Eu quero dar oportunidade para a Lorena, nessa noite, ler uma palavra. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos se colocar de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Como costumo dizer, Deus vai continuar falando conosco. Ele já tem falado através dos louvores, vai continuar falando conosco. Nossa irmã cooperadora Vivian, vem aqui apresentar o nosso irmão presbítero Wilson, que estará ministrando a palavra de Deus nesta noite para nossas vidas. Rapaz, igreja, estenda as mãos aqui para o altar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, querido amado Jesus, neste momento, Senhor, é chegada a hora, Senhor, da Tua santa palavra. Já agradecemos ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor já operou, pelos louvores, Senhor, pelos testemunhos aqui dados. Mas agora, meu Deus e meu Pai, vem falar conosco, Senhor, meu Deus, aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Usa, Pai amado, poderosamente o Teu servo, o Teu escolhido, Senhor, nesse dia de hoje, meu Deus e meu Pai. Que Ele venha falar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tenha ministrado ao coração dele, Senhor. Usa, meu Deus e meu Pai, poderosamente, Senhor. Em o nome de Jesus é que nós te pedimos e já te agradecemos. E as palmas ao Senhor. A paz do Senhor Jesus, igreja. Pode se assentar em nome do nosso Senhor Jesus, glorificando a Deus que nos concede esta oportunidade de mais uma noite estarmos aqui reunidos em o nome do nosso Senhor Jesus, amém? Hoje o culto começou num fogo total, né? Falamos aqui, segundo as Reis, sobre o comandante Naamã, e a sequência do culto foi dando. O irmão Sidney teve a oportunidade e trouxe aqui o quanto importante, qual a importância da gente sermos de Deus e sermos representantes de Deus lá fora, que é difícil. E tudo isso já estava num contexto daquilo que até mesmo eu iria falar. Eu falei, pai, e agora o que eu faço? Que a tua palavra verdadeiramente ela se torna viva sobre as nossas vidas e tudo aquilo se confirma, se mistura. Porque verdadeiramente fazer a obra de Deus nessa terra onde nós habitamos é para poucos, é para os valentes que estão aqui nesta noite, amém? E nós cremos nisso. Então, sentado mesmo, abra a tua Bíblia no livro de Hebreus, Hebreus 12. Que verdadeiramente o Espírito Santo de Deus continue manifestando aqui neste lugar o poder, a graça dele. Que verdadeiramente a palavra de Deus nesta noite nos direcione, que verdadeiramente possamos ter um encontro com Deus todos os dias das nossas vidas. Amém? Hebreus 12 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado, que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo por esta palavra. Os estudiosos, pastores, alguns pastores e alguns teólogos, gosto muito desta passagem, principalmente onde fala sobre a carreira, que fala sobre uma corrida, que nós temos que ter e vivemos constantemente, que é a corrida da fé, e pela fé que nós vivemos. Mas
Hebreus também nos exorta a deixar tudo o que nos atrapalha. E meditando um pouco mais sobre esta palavra, e vendo todo o contexto que se dá ao culto nesta noite, os nossos olhos, eles estão voltados a quê? Para quê e por quê? Os nossos olhos estão direcionados a quem? A quem os nossos olhos estão direcionados? Essa é uma pergunta que estava ali e começou a ferver em meu coração. Hebreus 12, ele diz para nós assim: deixa tudo que nos atrapalha para seguir. Para seguir o quê? Ao pastor, ao presbítero, ao diácono. Não, deixa tudo para seguir a Jesus. Hebreus 12 fala: olha para Jesus como inspiração para a tua fé, porque é nele que nós temos que olhar, porque é nele que nós temos que nos espelhar. Quando ele diz lá, carregue você a tua cruz, ele está dizendo: olha para mim, olha para mim. Jesus está falando contigo nesta noite, olha para ele, que ele seja a tua inspiração, que você verdadeiramente largue tudo e siga ele, olhando para o propósito de Deus para as nossas vidas, porque o que ele quer é que nós olhemos para Jesus e sigamos em frente. Estabeleça as mãos decaídas, que nós possamos restabelecer as nossas mãos para fazer o bem, sem olhar a quem. Muitas das vezes nós deixamos de fazer o bem, como diz aqui a palavra de Deus: o bem que eu faço, eu não faço, mas o mal eu pratico constantemente. Por quê? Porque eu olho para a pessoa, esqueço de me olhar para Jesus, o consumador da fé. Não importa se o irmão A, B, C me maltratou. A palavra de Deus também fala: quando baterem na face direita, apresentai também a esquerda. E muitas das vezes nós não entendemos o propósito do Senhor. Mas Deus, ele é lindo. Ele nos restabelece as mãos decaídas. Ele restabelece os joelhos trópegos. O que é joelhos trópicos? O que é joelhos trópicos, Heloísa? Amém? O Senhor, ele nos restabelece e nos dá força. Para quê? Para que o Senhor sustente as nossas pernas, para que possamos dobrar os nossos joelhos e começarmos assim a buscar ele intensamente, acreditando no poder dele sobre as nossas vidas, olhando para o autor e consumador da fé, Jesus, estabelecendo as nossas mãos, praticando o bem e nos fortalecendo os joelhos, para que possamos orar, não somente por nós, mas por todos aqueles que um dia o Senhor colocou em nosso caminho. Amém? Fazer caminhos retos para viver em santificação. O segredo espiritual aqui, santificação. Uma vez eu ouvi, e eu acredito que isso seja verdade, sim. O diabo, o teu inimigo espiritual, ele teme a santificação. Por que a santificação? Porque quando você está sozinho no seu quarto, ou fazendo algo, é aí que nós somos testados. Sabe? Aqui eu tenho ali um livro, vamos fazer, por exemplo, aquele livro ali dentro dele, eu vou abrir ele de repente, ali encontro algumas notas de R$100 ali dentro. E automaticamente eu olho para um lado e para o outro, não tem ninguém, né? Vou pegar, é de Deus, né? Acho que Deus que colocou aqui para mim. Olha para você ver como o nosso inimigo, ele é astuto. E nós temos que vigiar constantemente. Porque se eu pego aquilo, eu acabo abrindo uma porta no mundo espiritual. Mas se eu começo a lutar contra aquele desejo carnal meu, eu não vou mexer nisso. Por mais que eu esteja precisando, eu vou vencer isso daqui, as minhas necessidades, porque eu acredito que Deus, ele pode mudar a minha história, ele pode mudar a minha vida. Automaticamente eu começo a rejeitar o mal,
a proposta do mal, que muitas das vezes nós olhamos e achamos que não é o mal, é porque eu estava precisando e Deus colocou. Não, se está aqui é porque existe um dono, você não encontrou na rua por aí jogado. Vocês estão entendendo? Nós temos que estar atentos com tudo aquilo que o mundo coloca em nosso caminho. E a santificação é algo que o diabo ele treme. Não é somente a oração, mas a santificação. Porque quando uma pessoa começa a andar nos caminhos de Deus, ele começa a andar no caminho certo, ele começa a agir certo. As provas vêm, mas vêm para serem vencidas. E nós temos que acreditar e olhar para quem? Para Jesus. Coloca o nome de Jesus aqui, meu amado. Para Jesus. É para Jesus que nós temos que olhar. É para Jesus que nós temos que ver. Ah, mas eu não concordo com a direção. Olhe para Jesus. Ele é a direção. Eu não concordo. Olhe para Jesus. Ah, na minha vida está difícil. Minha esposa, misericórdia. Olhe para Jesus. O meu filho é desobediente. Olha para Jesus. Coloca ele na mão de Jesus. A minha parte é fazer isso. É verdadeiramente olhar para frente, acreditando que Deus ele vai mudar a minha história. E está mudando a minha história. Está curando a minha vida, como a irmã disse aqui no domingo. Ela não entendia a cura que o Senhor estava fazendo, mas era a cura espiritual que estava sendo ministrada sobre a vida dela. Porque tudo acontece, primeiramente, no mundo espiritual. Para que as coisas floresçam aqui no material também. Mas é fácil? Não é. É guerra, é luta constante contra as nossas vidas. Então, meu amado, a santificação, entenda o que é santificação. É quando ninguém está me olhando, eu começar a fazer o que é certo. Porque não adianta quando está todo mundo me olhando aqui, eu ser o bonzinho, ser o santo. Ai, o pastor, coisa mais linda, homem obediente. Mas quando vira as costas, só a misericórdia de Deus. Não estou dizendo que ele é assim, tá, gente? É só um exemplo aqui, em nome de Jesus. A santificação, nós temos que buscá-la constantemente, diariamente. Pois é isso que nos fortalece, que nos capacita, que nos habilita perante o mundo espiritual. Devemos deixar de lado os pecados que nos atrapalham, o que nos fazem ficar para trás. Porque o que nos deixa para trás é os pecados. Que muitas das vezes nós olhamos e achamos que não é pecado, mas é pecado. E é por isso que nós temos aqui agora a escola dominical, que nós temos que participar, estarmos atentos com aquilo que é ministrado. Temos dúvida? Pergunta. Para que você possa ter uma vida reta. Não vou dizer que nós não erramos, nós erramos também. Nós somos falhos. Todos os dias das nossas vidas, pessoal, aquele que sobe aqui ou não, tem as suas falhas também. Mas nós lutamos, nós perseveramos, como está aqui na palavra do Senhor, para que possamos ter uma vida reta, santa perante o Senhor. Eu sempre falo, eu sempre digo que eu quero que o meu nome seja ecoado não aqui na terra, mas lá no céu. Eu quero que o meu nome esteja no livro da vida. Mas para que isso aconteça, eu preciso lutar contra mim o dia todo. Contra a minha essência humana que existe em mim. Engana-se aquele que fala, não, eu sou diferentão, eu tenho poder. Meu amado, o único que teve poder e passou por nós aqui e falou assim, olha, eu te deixo aí também o Espírito Santo de Deus, é Jesus. Aquele lá eu acredito piamente em tudo aquilo que diz a história aqui. E sei que Ele está aqui nesta noite. Devemos deixar de lado os nossos pecados que nos atrapalham, que nos fazem ficar para trás. Fixarmos os nossos olhos, as nossas vidas, o nosso coração em Jesus e no exemplo que Ele nos legou na terra. E o exemplo que Jesus nos deixou aqui é a obediência perseverante. Obediência perseverante.
Ah, mas você não sabe o que acontece com a minha vida. Obedeça a Deus. Quem tem que saber o que acontece com a sua vida ou não é você e Deus. O que você tem que entender é que existe um Deus que está te esperando. Esperando você tomar uma atitude de ir em direção a Ele. E falar, Senhor, está aqui a minha vida. Faz aí o que tem que ser feito, Senhor. Me ensina a ser um homem de Deus, a ser uma mulher de Deus, a ter um coração quebrantado e contrito. Me ensina, Senhor, a ser esse homem que o Senhor precisa que eu seja. Temos promessas e devemos marchar ao seu encontro, vencendo as caminhadas no deserto. Meu amado, é como a gente sempre tem ouvido aqui em cima desse altar. O deserto não é lugar de você fazer morada, não. É lugar de passagem. Entende? E como é que eu passo no deserto? Olhando para Jesus, buscando Ele constantemente, acreditando que Ele é o que me guia aqui neste deserto. Eu vou sair dessa situação que eu estou vivendo hoje. Eu vou sair, eu tenho certeza. Eu preciso começar a profetizar bênção sobre a minha vida, porque muitas das vezes nós começamos a olhar por situações aos nossos lados, aos nossos redores, e fixamos os nossos olhos ali, paramos ali, eu não aguento essa situação, está difícil, não vai dar, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, pastor olha para mim, presbítero olha para mim, diácono, mas quando na verdade você precisa mudar os seus olhos, mudar a direção, se converter realmente a Cristo. Acredite que Ele vai mudar a sua história. Ele pode mudar a sua vida. Ele mudou a minha. E me muda todos os dias. O caminho da vitória é a obediência. Esforça-te para chegar até o fim com perseverança e constância. Olha outro segredo, pessoal. Constância na fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E toda vez que eu me encontro aqui neste lugar, é como foi dito ontem, o ambiente já é outro. Você acha que você está vendo um ambiente normal, mas não é. O mundo espiritual se move neste lugar. E eu preciso acreditar, aproveitar essa oportunidade de crescimento espiritual, para que eu possa verdadeiramente receber a bênção, a cura, a salvação, a libertação que eu preciso e necessito para a minha vida. A vida no pecado e suas consequências são peso que o mal coloca nas costas dos homens, para cansá-los e oprimi-los, e assim fazê-lo não chegar até a terra prometida. Devemos olhar firmemente para Jesus, como Ele mesmo olhou firmemente para o seu chamado, crendo que há promessas espirituais sobre as nossas vidas, e você vai viver elas se você crer, se você olhar. Olha que interessante quando ele fala assim, que o diabo ele coloca situações que nos oprime, que nos deixa pequeno, que nos impede de chegar até a terra prometida. Aí me faz voltar lá em Gênesis, quando aquele povo recebeu a bênção do Senhor, foi liberto, e durante 40 anos ficaram ali no deserto, não conseguiram chegar, alguns não conseguiram chegar, a maioria não chegou a ver a terra prometida. Por quê? Por quê, meu amado? Por causa da murmuração. Olha que loucura. Você começa a entender que a murmuração também são portas que eu abro em minha vida. Portas essas que eu abro e eu preciso fechá-las. Quando começar a murmurar, fecha a boca. Meu Deus do céu, queima em nome do Senhor Jesus. Abençoa esse abençoado, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa meu marido, abençoa meu filho, abençoa minha esposa, abençoa meu trabalho, meu chefe. Nós precisamos mudar o nosso comportamento, a nossa visão realmente de mundo. Porque, poxa, a gente tem aqui histórias que nos relatam e que nos mostram o que acontece quando uma pessoa começa a murmurar, a reclamar. Entende? O Senhor diz assim, se humilhar a mim apenas, a Deus. E muitas das vezes nós não entendemos essa passagem, né?
Aí eu vou me humilhar ao pastor, pastor e tal, e tal. Não. Se humilha a Deus, ao Espírito Santo. Fecha a porta do teu quarto, fala, pai, eu não aguento essa situação, não. Muda a minha história, transforma a minha vida, não aguento minha esposa, não aguento meu marido, não aguento meus filhos, não aguento meu patrão, mas fala com Deus. E pede para que Ele te ensine a tratar com cada situação. Para que você deixe de murmurar e passe a ver, a enxergar solução para cada problema que tenha ocorrido na sua vida. Esse deserto que você tem enfrentado, você vai ultrapassar, você vai passar, o sobrenatural vai acontecer. Eu preciso olhar para Jesus com a certeza de que Ele, que é o consumador da minha fé, está à frente, está trabalhando comigo. E que a partir desta noite, meu amado, você pare de murmurar e comece a olhar verdadeiramente para Deus. O Senhor também cita aqui que os cansados e oprimidos vamos aceitar o convite do Senhor e ir até Ele, pois o jugo de Deus é suave, o seu fardo é leve. Meu amado, se estou cansado e oprimido, qual é o convite que você tem aceitado, meu amado? Porque aqui em Mateus 11, 28, 30, coloca aí, meu amado, Mateus 11, 28, 30. Nós temos que estar atento àquilo que o Senhor tem nos direcionado. Estou cansado e oprimido, triste, magoado, vou ficar em casa, porque não aguento mais, está difícil, muita dor, muito cansaço, não aguento mais a minha situação. Mateus 11, 28 diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, meu amado. Meu querido, olha o que o Senhor diz para você nessa noite. Olha, um segredo que eu falo a vocês, quanto mais a situação estiver apertada, quanto mais eu querer parar, porque muitas das vezes a minha alma, o meu espírito, ele quer avançar, mas a minha carne quer paralisar, quer deixar parado. E o nosso adversário espiritual, ele sabe que a carne é carne. A gente tem que lutar contra ela, contra a minha vontade. Poxa vida, vocês que estão aqui nessa noite, vocês são escolhidos do Senhor. Eu tenho certeza que não foi fácil para você estar aqui nessa segunda-feira. Não foi fácil para mim também estar aqui nessa segunda-feira. Mas eu lutei contra a minha carne. Eu lutei contra ela, eu milito contra ela, porque eu acredito no poder que há no nome de Jesus. E sei que Ele opera bênçãos, maravilha. Estou cansado e estou oprimido, mas venho a Deus, porque eu sei que Ele é o único que pode aliviar essa carga. E nós precisamos acreditar nisso. Volto novamente a confirmar. O pecado e o diabo fazem com que os homens carreguem pesados fardos, que os impede de avançar e os fazem sentir-se cansados e oprimidos. Jesus substitui a dor e a opressão por sua paz e alegria. Jesus destrói as obras do diabo. Está lá em 1 João 3,8. E nos faz andar em ressurreição, em novidade de vida, quebrando toda a esterilidade. 1 Samuel 2. Sob os ombros de Jesus está o governo e o poder. Isaías 9,6. E Ele removeu o peso e o fardo maligno que estavam sobre nós, o substituindo pela sua paz e pelo seu poder. Veja bem, o Senhor, Ele te dá paz, Ele te dá poder. Mas eu preciso andar em obediência. Porque em vão é o agir do homem, se o Espírito não agir. As oportunidades que nós perdemos constantemente de nossas vidas, e muitas das vezes não entendemos o porquê, vacilamos, porque a nossa carne tem militado contra nós. Hoje,
não vou fazer a vontade de Deus, estou cansado, vou pegar minha família, vou passear, amanhã eu vou lá. Quando muitas das vezes o Senhor tinha uma bênção para te entregar naquele momento. Eu já contei um caso que aconteceu em uma determinada denominação onde nós estávamos, que em todos os cultos aparecia um senhorzinho ali, todos os cultos ele estava ali, esse senhorzinho começou a ir todo o culto, e esse senhorzinho ele observava cada pessoa, os obreiros que estavam na igreja, constantemente, ele via quem ia, quem não via, vinha quem não ia, mas aquele senhor ele estava ali porque Deus falou para ele, ó, você vai entregar uma bênção naquele lugar, e você vai olhar, e você vai ver, e você vai ver o que vai acontecer naquele lugar, quem realmente é e não é. E ele ficou ali, por dias, por meses, visitando aquela denominação. Isso daí eu ouvi de um bispo, e realmente isso aconteceu lá, onde ele estava. Chegou um belo dia, ele começou a orar, e Deus começou a apresentar as pessoas que estavam indo, estavam vindo. E ele procurava dentro daquela denominação alguém para abençoar. Alguém que tivesse uma constância, olha só que loucura, uma constância na busca de Deus. Ah, mas eu tenho uma constância direta lá na minha casa. Amém, glória a Deus por isso. Continue, meu amado. Mas venha também participar aqui dos cultos, dessas reuniões aqui que são ministradas aqui neste lugar. E creia que o Espírito de Deus atua poderosamente neste lugar. E que bênçãos maiores do que você tem pensado, desejado, vão ser entregues aqui neste lugar. Eu preciso acreditar nisso. Que haverá uma mudança também aqui neste lugar. E aquele homem procurava alguém. Ele não encontrou absolutamente ninguém. E ele derramou a bênção dele sobre o altar. Ele abençoou o bispo daquela região. E deu para o bispo um apartamento que Deus mandou entregar. Olha que loucura. E ele queria abençoar alguém, e na verdade abençoou o bispo. E eu falo assim, a constância nossa, logicamente que a gente não faz negócio com Deus, né? Ah, eu só vou se o Senhor me abençoar. Não é isso. O que eu quero apresentar para vocês é que quando Deus tem algo para as nossas vidas, o nosso inimigo espiritual, que já é conhecedor de alguma coisa, nos impede de chegarmos até Deus. Nos paralisa. E muitas das vezes nós achamos que é por causa disso, daquilo. Não, é a nossa carne que nos impede de caminharmos até o Senhor e recebermos a bênção dEle. Procure, meu amado, ter uma constância em oração, em busca diária com o Senhor. Não perca as oportunidades que o Senhor dá de você estar aqui nos nossos cultos, de fazer orações com a gente aqui neste lugar, como nós iremos fazer daqui a alguns minutos, apresentando a Deus a tua vida. Nossas promessas e nossas realizações vêm de coisas superiores, que nós possamos vencer as ofertas da carne, do diabo, que nós possamos verdadeiramente sermos pessoas resistentes, constantes na busca pelo Espírito Santo. Que nós possamos mudar os nossos olhares e olhar verdadeiramente para o consumador da nossa fé e acreditar que Ele é o provedor de todas as nossas necessidades. E que nós vivemos debaixo de promessas espirituais que vamos viver, estamos vivendo de alguma forma. Precisamos acreditar, porque o Espírito Santo de Deus habita aqui neste lugar, amém? Vamos ficar de pé em nome do nosso Senhor Jesus. Nós vamos estar orando nesta hora, pedindo ao Pai das Luzes que verdadeiramente alcance as nossas vidas nessa noite. Traga uma constância em busca em nós, pelo Espírito Santo, pelo